gigante de Davi, e nós iremos conversar sobre uma passagem onde nós conheceremos um grande soldado chamado Sibekai. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. A minha tradução é NAA, a Nova Almeida Atualizada. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Diz assim: depois disto, houve ainda em Gob, ou Jezreel, outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibekai, o Husatita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Vou ler novamente com você. Depois disto, houve ainda em Gob outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibekai, o Husatita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Eu vou ler só por uma questão de didática, eu vou pedir para você me ajudar repetindo, só para a gente fixar esse versículo de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. Depois disto, houve ainda em Gob outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibekai, o Husatita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Para você fixar, quem matou Saf foi Sibekai. Sibekai matou Saf, que era o gigante. Fez sentido? Então, quem foi que matou o gigante? Sibekai. Qual era o nome do gigante? Saf. Guarde esses nomes aí na sua mente, Sibekai e Saf, porque através desse nome nós teremos alguns aprendizados. Esse momento aqui, se a gente pegasse esse texto isolado, talvez a gente não compreendesse a gravidade do que está acontecendo aqui. Todos nós conhecemos a história que Davi, ele derrota Golias. Tudo bem? No primeiro dia eu ensinei que as 5 pedras eram destinadas aos gigantes que estavam lá. Na segunda vez da ministração sobre essa passagem, eu falei sobre Isbi-Benob, que foi derrotado quando estava prestes a matar Davi. Davi já lutando, cansado da guerra, Isbi-Benob ali pronto para matar Davi, apareceu alguém e derrotou o Isbi-Benob, que foi Abisai. Todos esses nomes aqui que eu vou mencionando são de pessoas que são referências para Davi. Só que nessa situação aqui, Davi ele já não está mais no campo de guerra. Davi ele já não está mais lutando. Por quê? Porque há algum tempo atrás ele quase foi morto no campo de guerra. Então os soldados falaram: olha só, você não pode ficar aqui não, porque se você morrer, as coisas vão ficar difíceis para a gente, porque agora a gente está conseguindo equilibrar o reino. Davi ele está lutando contra os filisteus até aqui, tem muito tempo. A guerra que começou lá atrás, quando Davi ainda era moço, se mantém com Davi velho já, cansado, lutando. Davi está lutando por muitas guerras e os soldados deles estão dizendo: olha só, não fica aqui. Não é um bom tempo para você ficar. Não é o momento. E a gente olha para essa circunstância e eu queria trazer para a nossa vida. Existem algumas guerras que a gente luta que nós temos referências ao nosso lado. Pessoas que a gente confia, pessoas que a gente acredita. Pessoas que a gente sabe que no momento mais tenso da batalha, essa pessoa vai aparecer e vai falar: calma aí que eu estou aqui. Pessoas que são chaves para a gente porque tem uma estratégia. Mas há outros momentos que essas pessoas já não estão. Elas estão dizendo: olha só, não vou estar aqui, eu não consigo, porque tem uma impossibilidade que me impede de estar aqui e você precisa lutar sozinho. Nessa circunstância, Davi, ele já não está presente e Davi, ele vai cometer grandes erros lá onde ele está. Qual é o intervalo que está acontecendo aqui? Davi, ele está lá atrás, cometendo aquele pecado que nós todos sabemos como é certo. Depois que Davi ele se ausenta, acontece várias coisas lá. Mas Sibekai está aqui tendo que lutar. Sibekai ele vai entrar, e como eu disse para você gravar o nome de Sibekai e de Saf, porque o significado de Saf é alto.
Quando as pessoas olharam para esses gigantes e denominaram ele de Saf, estão dizendo: você é alto demais para nós. Você está numa altura que nós não conseguimos alcançar. Você está em alta estatura. Você é alto. Por isso que estamos gigantes. Nós, como eu já disse anteriormente, nós não temos o hábito de dar nomes, dando futuro para os nomes que nós temos. Como conversei no encontro do Café da Tropa, o nome é Rafael, porque era um nome bonito, gostava do nome Rafael, mas não tinha um significado por baixo dizendo: você vai ser assim por causa disso. Possivelmente o seu nome também tem um significado lindo, mas quem escolheu não escolheu dando um destino para você através desse nome. Só que quando olharam para esse gigante, denominaram ele como Saf, como alguém alto, estão dizendo: você está no nível que nós não estamos. A primeira coisa que eu aprendo com isso daqui é que há algumas coisas que acontecem que denominam e determinam como sendo alto demais para a gente. Tem algumas pessoas em uns ciclos familiares que pessoas podem delimitar o que essa pessoa vai ser por conta da cultura daquela família. Você não conseguirá fazer uma faculdade, por quê? Porque isso é alto demais, a gente não consegue. Você não vai ter uma família equilibrada, porque ninguém na nossa casa tem, todo mundo já casou, separou, mas você talvez não consiga. Talvez você não vai ser empresário, por quê? Porque já tentaram ser empresário, mas ninguém aqui consegue. Existem alguns limites que tentam colocar para a gente, mas isso não é a realidade que Deus tem para mim e para você. Ainda que alguém tente colocar um limite muito alto para você alcançar, Deus ele estabelece algo para mim e para você nessa noite. Não há alturas onde Deus não possa nos colocar lá. Não há limites que possam definir para mim e para você que Deus ele não possa quebrar nesse limite e dizer: você tem condições através de mim para acessar lugares altos. Por quê? Porque eu te coloquei como alguém disposto a derrotar gigantes. Saf, ele é alto, e tem uma frase que marcou a minha história quando eu estava lembrando e ministrando sobre essa passagem, é que é tempo de você redefinir o que de fato é alto através da autoridade de Jesus. O que é alto para você alcançar? O que tem gerado medo no teu coração que você fala: eu não consigo, isso daí não está. Pelos meus cálculos aqui, isso não vai funcionar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho acesso. Mas será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que se eu entrar no campo de batalha, Deus ele vai me responder? É tempo de você redefinir o que de fato é alto através de Jesus. Não há empecilhos ou barreiras ou níveis que você não possa alcançar. Satanás, em algumas circunstâncias, ele vai incutir na sua mente que é algo que é impossível para você, mas o que de fato é impossível para o nosso Deus? Tem algo que ele não possa fazer? Tem algo que ele não possa agir e nos levar até essa circunstância? Não há impossíveis para o nosso Deus. Então redefina dentro de você o que é alto. Porque tem coisas que a gente não executa e a gente não faz porque nós estamos debaixo daquilo que delimitaram sobre nós. É tempo de hoje você sair desse nível e dizer: o que de fato é alto é a presença do meu Deus. E se Ele está comigo, eu posso alcançar níveis maiores. Se Ele está comigo, eu posso alcançar sonhos maiores. Por quê? Porque Deus é aquele que nos conduz a lugares que para muita gente é impossível, mas Deus pode fazer. É tempo de você definir por quê? Porque os lugares altos são para aqueles que estão dispostos a batalhar. Se Becai ele está na guerra, se Becai ele está ali lutando, sem que Davi esteja. E aí, como eu disse para você, já aconteceu muita coisa aqui. Nessa passagem aqui, quando Sibecai volta, imagine aqui, ele vem comigo para essa viagem que eu vou. Davi ele vai de volta para onde que ele estava, se ausentando da guerra. Nesse inteirinho, Davi ele pega com Betseba. E aí você já conhece a história, ele chama o seu amigo, o amigo vem, não dorme, Urias é mandado, reenviado para a guerra de novo, tendo que ficar no momento mais tenso da batalha, com o propósito que ele fosse morto. Entre o exército existe uma conversa, historicamente, de que as pessoas começam a perguntar por que Davi, sendo amigo dele, manda ele para morrer. É tão nítido para o exército de Davi que quando o soldado, o general de Davi, ele manda uma carta dizendo que houve algumas baixas na guerra, ele manda o mensageiro e fala: olha só, se Davi perguntar por que eu fiz isso, avise que Urias morreu. Para que ele saiba que aquilo que ele me pediu aconteceu. As pessoas já sabem que no meio dessa guerra aí, Davi ele cometeu um erro, matando um amigo por conta de um relacionamento que ele não deveria ter.
Só que agora esse Becar ele tem que voltar para a guerra, estando ali com esse ruído acontecendo nos soldados, que algo está acontecendo de errado lá onde Davi está, porque alguma coisa deu errado. Pensa comigo, Davi quase foi morto. Davi agora ele peca. E ele trama com o seu próprio amigo para que o amigo dele fosse morto por conta daquilo que ele fez lá atrás. Se você vê um líder cometendo vários erros intercalados assim, você ficaria calmo, tranquilo? Eu não ficaria. Eu já comecei a me perguntar, será que Deus está comigo? Porque fulano está errando a peça, alguma coisa está estranha. Será que ele perdeu a unção? Será que ele perdeu o direcionamento? Será que ele perdeu o temor? Será que essa guerra, quase a morte, levou ele a se afastar de Deus? Será que ele pensou que Deus abandonou ele? Se o Becar ele está nessa guerra, tendo vários ruídos para que ele entre na guerra e para lutar contra um gigante que nitidamente é maior do que ele. Só que se Becar ele decide entrar na guerra contra os filisteus da mesma forma. Se Becar com todos os ruídos, ele decide entrar na guerra para derrubar um gigante que é mais forte do que ele, mais poderoso do que ele, mais ágil do que ele, mais capacitado do que ele. Porque, como eu disse, quando eles vivem nobre, Golias ele tinha uma arma que pesava aproximadamente 6 quilos. Os seus irmãos tinham armas melhores. Os Bibenov, a arma dele tinha só 3 quilos. Eles tinham aprendido com o erro do passado. E eles tentando ainda acabar com aquilo que Davi tinha feito, eles estavam mais preparados. Eles tinham mais desejo ainda de aniquilar o inimigo deles, que é um time que se chama Israel. Se Becar ele entra nessa guerra com tudo isso acontecendo. Tem níveis, tem alturas que nós precisamos alcançar, mas para isso você vai precisar estar disposto a batalhar no momento da incerteza. Tem gente que quer alcançar a vitória quando tudo vai bem, quando tudo está ajustado, quando tudo está equilibrado, estratégia em dia. Só que Deus ele nos ensina aqui nessa circunstância que você, para alcançar níveis maiores, níveis mais elevados que Deus tem para você, você vai precisar entrar em batalhas onde você não sabe do que vai acontecer e ainda está muito nublado, está tudo nebuloso, mas ainda assim você vai precisar estar disposto à batalha, confiando que Deus vai contigo. A partir do momento que você acredita nisso, diz: eu sei que eu não consigo ver da mesma forma como eu via lá atrás. Eu sei que as coisas não estão tão claras como já estiveram lá atrás. Eu sei que as contas não estão em dia como já estiveram lá atrás. Eu sei que não tenho amigos me impulsionando, me incentivando como eu já tive lá atrás. Mas ainda assim eu vou entrar na guerra porque Deus vai comigo. Os lugares altos são para alguém disposto à batalha. Eu vou falar isso de novo para você entender. Você vai precisar entrar na guerra quando as coisas não estiverem claras para você. Mas se vocês entrarem na guerra, Deus ele vai te sustentar, ele vai te suprir e você vai sair vencedor em nome de Jesus. Os lugares altos são para quem está disposto à guerra. Você nunca vai ver um vencedor que ficou em casa sem treinar. Você nunca vai ver alguém que é referência sem ter perdido coisas lá atrás. Você nunca vai ver alguém que conquistou a estabilidade sem que alguém olhasse para ele. Como é que você alcançou? Saiu do nada. E nos momentos difíceis eu confiei. A vitória é para alguém que está disposto à guerra. É para alguém que entendeu o que é preciso. Não há lugares altos, inacessíveis para aqueles que foram vocacionados, treinados e confiam em Jesus. Não há nenhum desses lugares que seja impossível de você alcançar se você estiver confiando que Deus vai à sua frente, você se preparou para isso, você treinou para isso e você se dedica para isso. O nosso Jesus, ele é especialista em tornar possível o que tentam limitar como possível. Só que, para a gente finalizar esse entendimento, grave uma coisa. Há gigantes que, antes de serem derrotados no campo de batalha, precisarão ser vencidos na nossa mente. Há gigantes que, antes de serem derrotados no campo de batalha, precisarão ser vencidos em nossa mente. Tem coisas que Deus ele quer te dar, tem níveis de intimidade com Ele que Ele quer te levar. Tem experiências que Deus ele quer fazer com que você passe com Ele, mas antes disso você vai precisar lutar aqui dentro. O primeiro passo não acontece do lado de fora onde que as pessoas conseguem ver. O primeiro passo acontece aqui, quando você confia que Ele vai fazer.
É quando o Satanás ele luta contra você e você dentro de si reúne fé o suficiente para dizer: eu posso não estar vendo, mas eu sei que meu Deus abriu um caminho para o povo passar e ele vai me levar em pasto verdejantes e através dele eu consigo. E você traz dentro da sua mente aquilo que só ele pode fazer, e aí nós entendemos com Jeremias quando ele vai dizer: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Para você vencer dentro de si, você precisa ter referência de que Deus ele faz. Você precisa ter intimidade com ele para saber que ele opera. Você precisa entender que ele vai agir naquilo que é impossível para você. O possível nós fazemos, mas o impossível só Deus pode operar. Deus ele vai começar a agir dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família. Deus ele vai fazer com que aqueles sonhos que estavam mortos lá atrás aconteçam a partir do momento que você confia que ele vai agir. Deus ele está trazendo você para entender que ele vai operar onde você não consegue mais. Quando surgir dentro da sua mente, mas não é possível, traga também para a realidade, mas Deus faz o impossível acontecer. Quando alguém falar, mas você não consegue, você fala: eu não consigo mesmo, mas o meu Deus, ele me dá força para resistir e avançar. Ele vai fazer, ele pode fazer, ele vai te levantar, ele vai te sustentar. Deus, ele vai fazer você alcançar níveis maiores. Então confie nele, olhe para ele. Os meus olhos estão elevados para o Deus que pode fazer tudo. Traga a realidade do que Deus pode fazer. Traga a realidade do que Ele vai fazer em você. Não há lugares que você não consiga acessar em Jesus. A gente pode olhar para essa circunstância e pensar: é só uma circunstância natural, normal. Mais um guerreiro de Jesus, de Davi, lutando, e ele venceu. Só que da mesma forma como Saf significa algo, Sibekai tem um significado que é: o Senhor sustenta. Sibekai ele é chamado duas vezes, né? São como Sibekai e Mebunai. Sibekai é o Senhor sustenta. Mebunai é a construção de Javé. Javé é aquele que traz a realidade do que é impossível. Ele traz a existência o que não existe. É o eu sou que Moisés conheceu lá atrás. O que significa o eu sou? Já ministrei aqui algumas vezes. O real significado do eu sou é Deus dizendo para Moisés: qual é o teu nome? Ele está dizendo: eu sou. Eu sou o que você precisa quando você tiver necessidade. Você precisa que prove que você realmente é o meu servo, eu estarei lá com você. Você precisa de escape no meio do deserto, eu estarei lá com você. O povo está com fome, eu mandarei alimento. O povo está com frio, eu cobrirei vocês. Quando o exército lutar contra vocês, eu estarei lá para garantir que vocês vençam. Eu sou Moisés. Eu sou aquele que traz a realidade que para muitos é impossível, mas por você confiar em mim, eu vou estar lá contigo. O que para muitos não dá certo, eu vou estar lá para provar que eu vou abrir caminho no meio do mar para você passar. Eu sou aquele que traz existência, o que é impossível para muitos. Deus ele traz para a gente nessa circunstância. Quando não há referência, quando está faltando um guerreiro poderoso, eu estou levantando o Sibekai nesse tempo para dizer porque o Senhor sustenta. Davi não está presente, mas tem Sibenai, tem Mebunai, tem gente lutando dizendo: o Senhor há de fazer, o Senhor há de suprir, o Senhor há de garantir que a gente vença. No momento da incerteza sempre haverá Deus se manifestando para a gente. O povo, o exército não tinha Davi, mas está surgindo no Sibekai. Davi não está presente. O rei, aquele que vence batalhas, aquele que é tão poderoso na guerra que as pessoas sentem medo. Davi não está mais lá, mas existe alguém se levantando. Existe uma necessidade de nos posicionarmos, porque Deus ele vai te levantar nesse tempo. Porque através do momento que você consegue vencer e alcançar níveis maiores, Deus ele vai trazer a realidade que Ele está aqui para garantir que você consiga aquilo que pelas suas forças você não pode. Nesse tempo aqui existe um soldado. Para a gente entender quem é Sibekai, Sibekai ele é um general de Davi e ele entra na classe dos 30. Quando Reis, Samuel, Crônicas vai dizer sobre os 30 de Davi, que não era só 30, ele está falando sobre guerreiros que fizeram feitos extraordinários. Sibekai está lá. Sibekai ele não é como Abisai, que derrotou Benob, que estava entre os três.
Existem os soldados de Davi, existem os 30 de Davi e existem os 3 de Davi. Os 3 de Davi são aqueles soldados malucos. E Davi falou que ele é água da fonte. Eles entram no meio do acampamento, onde tem gente armada, pega a água lá e leva para Davi. É aquele soldado que fala assim, não importa a dificuldade, eu vou lá, é para servir, estou aqui. E ele faz. É impossível? Ele está lá para dizer que não, eu consigo, eu estou preparado para isso. Esses são os 3 que fizeram feitos maravilhosos, acima do que outros fizeram. Nós iremos conversar sobre eles nas pregações futuras. Existe um que, com uma lança, derrotou 300 soldados em uma batalha. São aquelas coisas que para a gente é impossível. Esses caras fizeram. Fizeram pela força humana? Claro que não. Lutando contra 10 estaria cansado. É uma prova clara do que Deus pode fazer para aqueles que confiam. É uma prova clara de que Deus, ele age, ele sustenta, e ele garante, ele dá uma força sobrenatural para aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Existem níveis que você precisa alcançar e alturas que você vai alcançar, mas que você só poderá alcançar se você confiar no Deus que te sustenta. Porque se você não confiar nele, vai faltar força no meio da batalha. Se você não confiar nele, vai faltar energia, vai faltar estratégia, vai faltar capacidade de avançar no meio do momento mais tenso. Então, aqueles que confiam no Senhor garantem força e resistência suficiente para enfrentar batalhas. Deus, ele vai te levar para níveis onde só ele pode colocar. Lembra quando eu falei sobre Esbibenó? Quando eu falei também sobre um um que estava disposto junto com Josué, que se chama Caleb, para enfrentar gigantes que estavam em níveis maiores que ele. Soldados que estavam nas montanhas e dispostos a criar estruturas para que ninguém tivesse acesso a eles. Deus, ele ainda assim sustentou Caleb para enfrentar esses soldados nas montanhas. Nós iremos alcançar posições melhores, níveis melhores com Deus, se nós confiarmos que ele vai nos sustentar. Tem dia que você não quer levantar. Tem dia que você não quer buscar. Tem momento que você quer abandonar tudo. Cansei, não vou fazer nada. Nada dá certo, nada vai para frente, ninguém me ajuda. Tem época que você está olhando e fala assim, Deus, se o Senhor não vir, as coisas não vão fluir. Se o Senhor não agir, eu não sei o que eu faço. Tem época que você já utilizou todas as suas estratégias e nada deu certo. Você orou, jejuou, subiu para o monte, foi para a campanha, desceu, orou pela madrugada. Você buscou com pessoas que têm capacidade, intimidade, nada deu certo. Parece que Deus está fechando tudo, botando trava, falando assim, você pode buscar de tudo quanto é forma, não vai dar certo. Você pode querer da forma como você quiser, mas não vai dar certo. É como se Deus ele tivesse fechado, dito que você não vai conseguir, se você for assim sozinho. Da mesma forma como aconteceu com Josué e Caleb, quando Deus ele está dizendo, olha só, por conta esses aqui vão alcançar, mas vocês que não tiveram fé, vocês não terão acesso à minha terra prometida. Depois eles vão dizer, não Deus, agora nós estamos aqui, nos arrependemos e nós iremos. E Deus diz, não adianta não, porque não vai dar certo. E ainda assim nós insistimos, porque nós estamos indo pela nossa força. Uma realidade para a gente tem coisas que você não alcançou porque você tentou buscar pela sua força. Tem vitórias que você não conseguiu ter, estava tudo ajustado para você alcançar, mas você não teve por causa da sua força. Teve alguns sonhos que você lutou muito, mas você não conseguiu realizar esses sonhos, não era porque não era possível, é porque você tentou sozinho. Tem níveis de intimidade que Deus ele quer te levar que você não acessou ainda porque você está indo sozinho. As pessoas hoje em dia elas estão tentando ser religiosas e não ter intimidade com Deus. Ser religioso e ter intimidade são coisas distintas. Tem gente que quer ter dom, tem gente que quer falar em línguas, tem gente que quer ter dom de visão e acredita que só fazer um ritual. Não, você vai vir aqui, você vai buscar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia e Deus vai batizar. E o teu coração está podre sem conhecer Jesus. Tem níveis de intimidade que Deus ele quer te levar, mas antes de tudo você precisa entregar teu coração para Ele. Entregar o coração é diferente de buscar o Senhor. Tem gente que louva o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. Tem gente que tem uma missão diferente, mas no íntimo está todo. Deus está trazendo a gente aqui para dizer, você precisa saber que você vai ter que mudar dentro.
para vencer fora. Aleluia. Mas a partir do momento que você se tornar uma fonte que joga água viva, não há nada que esteja podre do lado de fora que permaneça assim. Glória a Deus, aleluia. Há esperança para a árvore cortada, ainda que o cheiro das águas voltará a frutificar. Aleluia. Tem coisas que Deus ele vai fazer dentro de você, na tua história, na tua casa, na tua família, no seu bairro, aonde que você chegar, na tua empresa, através dos seus sonhos, que Deus ele vai operar, as pessoas não vão entender. Mas como é que as coisas estão dando certo? Como é que as coisas do nada mudaram? Porque dentro tem uma fonte jorrando água viva. Como é que ele deu certo do nada? Estava tudo dando errado, as coisas não mudaram. Porque dentro tem uma fonte jorrando água viva. Quando tudo diz para não acontecer, Deus brota dentro dele e diz: confia, porque eu estou contigo. Confia que eu estou à tua frente. Confia porque eu posso enfrentar. Confia em mim, porque eu te farei vencer. Glória. Dentro jorrando. Aleluia. De dentro jorrando. Está tudo dando errado, mas eu sei que ele vai fazer. Tudo dizendo para você não ter fé, mas você dentro tem vida. Eu sei que ele vai agir. Eu tenho por certo que o meu Deus há de se levantar em meu favor. Se pecar é a resposta para a ausência. Você é a resposta para ausências desse tempo. E isso não é fácil de efeito. Mas Deus ele nos levanta como resposta. Tem lutas que você está enfrentando que você não sabe por quê. Você não entende por quê. Você nem plantou essa luta. Mas Deus ele está dizendo: é porque eu quero que você seja uma resposta para uma ausência desse tempo. Tem dificuldades que você pode estar enfrentando nesses dias, que o Senhor permitiu que você passasse por essas dificuldades, sem algumas referências, sem algumas coisas, porque Ele está dizendo: é tempo de você se levantar como uma referência para essa geração, para esse tempo, para a sua família, para aquelas pessoas que trabalham com você e dizem: crente é tudo safado. Crente não presta, não gosta de fazer negócio com crente, não gosta de ter amizade com crente, crente não entende as coisas. É tempo de você se levantar como resposta para algumas ausências desse tempo. Quando Sibecaia se levanta, quando Davi não estando presente, o nome de Davi é o amado. O significado de Davi é o amado. Quando Davi não está presente, trazendo para nós dentro desse significado, é que o amado não está. O amado ele se ausentou. Tem épocas da nossa vida que nós nos conduzimos pelas nossas emoções. Que nós estamos dentro de cenários que o amor não está mais presente. Que a disposição não está mais presente. A vontade de estar ali não está mais presente. A minha energia social, ela é igual a bateria de iPhone. Tem hora que ela vai embora do nada. Estou em um ambiente sorrindo, às vezes com quem eu tenho amizade lá na cara fecha. Tipo assim, acabou, não tem uma vontade aqui. Eu não sei se você é assim, eu sou de vez em quando. Eu luto muito para mudar, mas essa é a realidade. Tem épocas que a gente está dentro de alguns cenários que a gente ficar, se eu pudesse, eu ia embora daqui. Se eu pudesse, eu pegar, fazer igual o mestre Estreita, sumia, evaporava. Tem serviços que nós estamos fazendo que a gente, às vezes, são coisas que a gente ama, mas a gente fala assim: caraca, se eu pudesse abandonar esse cliente aqui, já mandava embora, mas tem que cumprir o contrato. Existem algumas amizades que são assim: a gente está ali, talvez só pelo passado. O sentimento, a vontade de estar nessa amizade já foi. Mentalidade diferente, conversa diferente, visão diferente, cultura diferente, às vezes o hábito são diferentes. Relacionamentos que às vezes a gente faz tudo bonitinho, tudo certinho, o relacionamento não vai para frente, namoro, levar, casamento. Que o sentimento já foi embora. Trabalho que a gente fica assim: tem conta, não sei para que eu passei o cartão no ano passado. Oh Deus! Nossa, eu falo aí agora. Não sei para que eu enfiei nessa calor, tem que estar aqui nesse trabalho, não gosto desse povo, ranço dessa gente. Tem áreas, tem momentos que a gente está dentro de cenários assim, e o amor, o sentimento, o desejo está ali, já foi embora. Mas nós precisamos estar ali. Só que esses momentos onde não há sentimento, nós precisamos nos levantar com uma resposta. Porque quando falta sentimento, entra a maturidade. Vou repetir de novo para você pegar esse tempo. Quando falta sentimento, entra a maturidade. Aleluia. Na nossa geração, eu falo: nossa, porque ainda estou aqui,
Sou eu. E não. Na nossa geração, inverteram muitas coisas, onde que relacionamentos são trocados pelo sentimento da estação. Tem adolescente que no mesmo dia está amando absolutamente, uma paixão profunda, se pudesse casar. Uma semana depois acabou, foi o livramento do Senhor. Não gosta daquela pessoa, eu sempre que ele estava junto. Os sentimentos são transformados numa velocidade absurda. Mas isso é natural, são adolescentes. O problema são os que já passaram da fase da adolescência e conduzem a sua história também pelo emocional. Estou feliz, estamos juntos. Não estou feliz, estou indo embora. A maturidade traz para a gente a compreensão das estações da vida. A maturidade traz para a gente a compreensão das estações da vida. Tem épocas que a gente não vai estar feliz. Existirão épocas que nós não iremos querer estar em ambientes, mas nós iremos atuar pela maturidade. Existirão épocas que nós entraremos na igreja, sairemos da igreja, botaremos nosso joelho no chão, oraremos e Deus não vai falar nada, você não vai sentir nada, nada vai acontecer, mas ainda assim nós estaremos lá. Porque nós não somos movidos pela emoção, nós somos movidos pela maturidade. E aí entra o culto racional. É alguém que já não é alimentado com leite. Não é alimentado com afagos. Vocês são da Emanuel, vocês sabem, eu estou fazendo um esforço absurdo para gerar uma mensagem que te faça motivar. Mas de vez em quando a gente volta para a raiz, tá? De vez em quando o negócio fica mais difícil. Deus está trazendo a gente para um nível de maturidade, onde que a gente entenda que você vai vencer, vai, mas se você não tiver maturidade, quando você estiver lá no ápice da luta, você vai querer desistir. Aleluia! Sabe que o Espírito Santo me ensinou com a passagem do barco, quando entra a tempestade? Os discípulos estão dentro do barco, a tempestade se levanta, Jesus não está lá, ausência. Era a época exata para alguém se levantar e dizer, tempestade, já vi Jesus fazendo isso antes, se aquieta. Mas ninguém faz. Tempestade está rolando solta, a água lá em cima, confusão acontecendo, pega a balda daqui, joga a água para fora, na correria, do nada, como aconteceu no Coliseu. O evangelista aí pregou, Jesus está de longe vendo a tempestade. Se eu fosse Jesus, já foram treinados. Alguém vai se levantar e dizer para a tempestade se acalmar, não? Mas ninguém faz. Jesus vem, uma calmaria, que se eu estou dentro do barco, assim, já era para estar aqui há muito tempo. Ele vem uma calmaria, anda pelas águas. Não corre, ele anda. Só Jesus para fazer isso, porque Jesus é muito engraçado. Jesus, ele anda sobre as águas, parando lá, ele vai, acalma a tempestade, só que está no meio da jornada. Tanto você desistir quanto progredir é a mesma coisa, chegou na metade. A maturidade vai exigir para a gente a compreensão do tempo. Você desistir e você permanecer sem ver, dá o mesmo resultado. Nada vai mudar. Só que a gente, envolvido pela emoção, a gente fala, vou abandonar, Jesus não está, nada acontece, não vou mais, não estou aqui, não quero saber de orar, o Senhor não me escuta. E ele está lá de cima, mas dá o mesmo resultado. Se tu me abandonar, não vai ter resultado. Nada vai mudar. Então, quando a situação está dentro desse cenário, Deus está dizendo, para você alcançar os lugares que eu quero te colocar, você vai precisar criar maturidade para permanecer quando você não estiver vendo. Para permanecer quando a emoção não estiver, para permanecer quando o cenário for diverso, para permanecer quando a vontade não estiver lá, para permanecer quando a minha voz não for audível para você, para permanecer quando você não estiver me vendo, para permanecer quando você não quiser permanecer, mas ainda assim você terá maturidade para dizer, eu sei que no tempo certo ele há de se levantar em meu favor, então permanecerei eu. Maturidade para dizer, eu não saio daqui enquanto você não agir em meu favor. É alguém que está dizendo como Jacó, eu não vou te largar até ver o Senhor agindo. Eu não saio da posição até a tua mão agir, por quê? Porque o Senhor prometeu e a tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir. Então eu vou permanecer aqui orando todo dia, buscando todo dia, me consagrando todo dia, te louvando todo dia. Eu vou permanecer aqui porque o Senhor há de fazer. Glória a Deus. O
você vai permanecer orando todo dia. Deus ele vai agir aqui, eu não estou vendo. Vamos falar que tu é maluco, eu sou maluco mesmo, eu estou orando porque Deus vai fazer. O relacionamento está dando tudo errado, mas eu vou orar mais um pouco porque Deus vai fazer. Não importa se digam que não vai acontecer, se falaram que na família ninguém dá certo, Deus ele vai mudar o quadro agora e eu vou orar até ele fazer. Permanecer. Santo tu és. Só é resposta para a ausência quem decide permanecer. Se pecar, poderia falar: se Davi não está aqui, eu vou embora. Só luto se o rei entrar na guerra. Mas ele permaneceu, porque ele entendeu o propósito. Enquanto você não estiver disposto para permanecer por entender o propósito, Deus ele não vai te levar a um lugar melhor. Enquanto você não permanecer, ainda que os seus olhos não vejam, com o coração nele, dizendo: eu estou aqui, ó. Deus ele não vai te exaltar, por quê? Porque exaltação para alguém que não tem maturidade é fracasso. Porque quando a pessoa estiver lá em cima, a falta de maturidade vai fazer ela mudar a compreensão de quem levou ela para a maturidade. Existem níveis maiores, mas você primeiro vai ter que se tornar maduro. Existe exaltação, mas primeiro maturidade. Existe estabilidade da parte do Senhor, claro que existe, mas primeiro seja maduro. Porque um coração maduro não é adulterado pela circunstância da vida. Santo tu és, Jesus. Um coração maduro, ainda que alguém chegue e fale: você não serve, essa pessoa madura, já entendeu? Deus sabe quem eu sou. Glória a Deus, vai embora. Eu amo estar com pessoas mais velhas. Por quê? A situação está diversa. Eu falo assim: meu filho, relaxa. Toma um cafezinho aqui. Daqui a pouco você vai passar. Que é um bolinho? Coisa maravilhosa. Já passaram por tantas coisas e elas compreendem na vida que as coisas vão dar certo em algum momento. Aleluia. Em alguns momentos mais escassez, em outros mais abundância, mas o Senhor permanece. Aleluia. Alguns momentos choro, em outros momentos alegria, mas o Senhor permanece. Alguns momentos um fogo abrasador no relacionamento, outro uma frieza absurda, mas o Senhor permanece. Alguns momentos a empresa vai dando certo, surge cliente do lado, em outros momentos a escassez, mas o Senhor permanece. Glórias! A importância está na permanência, na constância. Um cristão que se movimenta na certeza de que Jesus fará, mesmo que os seus olhos não vejam, saberá que Deus opera. Existem problemas que estão à nossa volta que são impulsionadores que Adonai colocou em seu caminho. Sibekai, ele era um bom soldado até aqui, tá? Mas a partir daqui ele é um soldado diferente. Lembra que eu falei que existem 3 classes, né? Soldados, os 30 e os 3. Sibekai, ele não alcançou feitos o suficiente para estar nos 3. Mas ele também não é um soldado comum. Ele não está na elite, mas ele já é diferente pela postura que ele tem. Tem soldados daqui que não derrotaram os gigantes. Tem soldados que estão lá em cima que também não derrotaram os gigantes. Mas Sibekai derrotou. Quando alguém tentar virar para Sibekai, mas você não está entre os 3, mas eu derrotei gigantes. Você derrotou? Não é porque você está aqui nessa promoção, mas eu derrotei gigantes lá atrás, que Deus colocou no meu caminho. Por isso que eu estou aqui. Você já derrotou? Eu permaneci constante, não faltei. No momento adverso, quando a empresa estava ruim, eu estava aqui. Então Deus ele me exaltou nesse momento. Mas como é que a tua família está dando tão bem, tão certo assim? Como é que as coisas aconteceram? Porque quando estava tudo dando errado, eu permaneci, Deus me exaltou. Namorados e casados, eu trouxe o casal aqui que viveu isso, eles partilharam de uma realidade. Teve uma época que estava tudo dando errado. Permaneceram. Hoje são referências de pastores. Quem olha para agora não vai entender que lá atrás eles decidiram permanecer. Tem gente que hoje são empresários de sucesso, mas quando tudo estava dando errado, eles permaneceram. Eu conheço. Já foi minha patroa, né? Eu prestei serviço. Uma diretora lá da região da FUDEC, tudo dando errado. Vem a pandemia, as coisas vão fluindo e indo embora, crianças vão para a escola pública e ela fala assim: está dando tudo errado. Eu falei assim: mas confia aí, vai dar certo. Eu não sei, o contrato a gente vai suspender agora porque está dando tudo errado. Eu falei assim: relaxa, Deus vai supressiona. Hoje continua lá e as coisas mudaram porque o Senhor sustentou, mas no tempo da adversidade ela se manteve.
O galpão que ela comprou, que ela estava pagando e veio a pandemia, ela permaneceu abrindo para que o nome do Senhor fosse exaltado lá. No tempo da adversidade, quem decide permanecer confiando no Senhor, tem a resposta que Ele pode promover. Nesse tempo aqui, onde o amado não estava, surge alguém dizendo: o Senhor sustenta. Sabe, quando você não tiver vontade de fazer algo, só o Senhor pode te sustentar. Quando você não conseguir mais fazer algo pelas suas forças, a resposta vai ser: o Senhor sustenta. Quando alguém perguntar como é que está de pé, porque o Senhor sustenta. Como é que não desistiu ainda? Porque o Senhor sustenta. Mas a era vai ter fracassado há muito tempo, mas o Senhor sustenta. Como é que agora está sorrindo? Porque o Senhor sustenta. No tempo da escassez, nós somos resposta. Para você virar para a sua família, mas como é que deu certo? Porque o Senhor sustentou. A gente não entende algumas circunstâncias, mas é o Senhor dizendo: você vai ser a resposta para a ausência. Eu compartilhei no meu stories, talvez no Instagram, no WhatsApp, se eu não me engano, uma artezinha que eu vi de um amigo presbítero Gabriel, se estiver assistindo, te amo, beijo. E ele compartilhou sobre umas raízes que ia passando pela família, e existia uma conversa entre os bonequinhos dizendo: mas se na nossa família é assim mesmo, um bonequinho pegou e cortou. Acaba aqui. Existem pessoas, talvez você seja uma delas, onde que há um hábito dentro da família que as coisas vêm errado. Um hábito na família em que as pessoas têm um caráter dúbio. Um hábito na família em que as pessoas não consigam avançar, não consigam progredir, e será necessário que alguém se manifeste dizendo: eu sou resposta para a minha geração. Aconteceu de errado até aqui. A partir de agora, o Senhor vai sustentar. Eu sempre trago como exemplo duas pessoas. Minha mãe está aqui, ela está aqui. Mas a avó da Suzana já não está mais aqui, não. A avó da Suzana, eu falei na última vez que eu preguei, uma das coisas que eu amo na família é que quando eles se reúnem, sempre tem um momento de louvor, sempre tem um momento de adoração, e uma algazarra, uma brincadeira, mas o Senhor está lá. Pode ficar uma brincadeira, churrasco, bolo, o que for, mas estamos juntos em algum momento, vamos parar para adorar o Senhor. Mas nem sempre é assim. A minha mãe eu uso como exemplo porque a família é uma família de espírito, de um lado, e outra uma família de bandos, de outro. Alguém precisou parar e falar assim: não, eu vou aceitar Jesus Cristo, a história muda a partir de agora. Então, o resultado que vocês estão vendo de alguém aqui pregando, sendo pastor, é porque alguém lá atrás decidiu mudar o quadro. Tem coisas dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua história, dentro do teu local de trabalho que vão mudar, porque você vai se levantar dizendo: estava dando errado até aqui, porque a partir desse momento eu estou aparecendo para dizer que o Senhor está nessa causa e as coisas vão ser diferentes a partir de agora. Então não importa o estigma que tenham dito sobre você ou sobre a família, isso cai hoje por terra em nome de Jesus, porque você se levanta para dizer: eu serei a resposta para a minha geração. Olharão para os outros estilos e vão entender que eu sou diferente, porque Deus, Ele me sustenta. É época de você se levantar com resposta: não aceite ser igual foi no passado. Satanás, às vezes, ele tenta nos ludibriar com sofismas, dizendo: você está assim porque todo mundo é assim. Não aceite em nome de Jesus. Lute você, talvez consigo mesmo. Existe uma teoria, e eu acredito nela, não em tanta profundidade como alguns, sobre maldições hereditárias. As maldições hereditárias só acontecem a partir do momento que você dá brecha e oportunidade para isso. Se você quebrar, ela acaba hoje. Você é uma resposta para a ausência que está ao seu redor. Olha para a sua família. Tem ausência do lado? Tem coisas que você fala: caraca, isso não era para ser assim. Olha para a sua vida financeira. Tem ausência nessa área? Não sei por que as coisas não vão. Olha para a sua vizinhança. Tem ausência de paz naquela localidade? Olha para os seus amigos. Olha para o seu local de estudo. Falta alguém com base bíblica, com princípios bíblicos, com direcionamentos bíblicos, com sabedoria do alto, com uma conversa do alto, com um comportamento do alto. É tempo de você ser resposta para a sua geração. Antigamente diziam para a gente: não fique nesse grupo aí, sai da roda dos escarnecedores. Hoje nós precisamos ser resposta nesses grupos. Aleluia. Ser resposta não é ser igual. Aleluia. Porque se você é igual a uma pergunta, você não é resposta.
Você precisa ser resposta para algumas ausências que você já detectou. Olha para a sua igreja. Existem algumas ausências. Deixa eu te dar um segredo da eternidade para você. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Você é uma resposta para a ausência que irá aqui. Glória a Deus. Se Sibekai não se levanta, aquele gigante permaneceria de pé. Se Sibekai ele não se levanta, talvez o temor se tornasse maior. Porque um dos 30 morreram na ausência de Davi. Está de volta Davi, porque a gente não vai conseguir vencer se Davi não estiver aqui. Está de volta o rei lá, não, mas ele pode morrer, mas é melhor aquilo que a gente perder essas batalhas. Não coloca o rei aqui nessa guerra, não. Se Sibekai não derrota esse gigante, o temor, o medo de entrar na guerra aumentaria para um soldado normal. Se alguém especializado perde, imagine eu que estou aqui. A presença de Sibekai matando Safi era uma resposta para os soldados. Se mantenham, porque Deus vai fazer, Deus ele vai cumprir e Deus vai dar vitória. Sibekai, ele sendo um dos 30, para você entender, só na guarda de elite de Davi existiam, e eu encerro aqui, 288 mil soldados. Só entre a elite de Davi. Sibekai ele era responsável por 24 mil soldados no mês de outubro. Cada general ficava responsável pelo seu turno no mês. Sibekai ele era responsável por 24 mil dentro do mês de outubro. Se Sibekai ele morre, ele é uma declaração para os demais soldados dizendo: um dos seus grandes, que cuida de um mês inteiro, caiu pela mão de um gigante. Por que Sibekai não morreu? Por que Sibekai decidiu avançar em direção àquele gigante? Por que ele foi lá para enfrentar um gigante? Sozinho você poderia pedir a ajuda de outros. O risco para Sibekai enfrentar esse gigante é absurdo. Mas ainda assim ele decide. É tempo de você subir de nível. Mas você vai precisar escolher se você entra na guerra ou não. É tempo de você viver os sonhos que Deus colocou dentro de você, mas você vai precisar escolher se você entra na luta ou não. É tempo de você equilibrar a sua vida financeira, mas você vai precisar decidir se entra na guerra ou não. É tempo de você tornar a sua família uma referência, mas você vai precisar decidir se entra na guerra ou não. É tempo de você ser uma referência cristã onde quer que você esteja, mas você vai precisar decidir se entra na guerra. Estar na batalha não entra na guerra, tá? Porque como no Sibekai existem diversos soldados presentes na batalha, mas nenhum deles enfrentou gigante. Frequentar culto não significa que você está lutando, tá? Glória! Glória! Glória a Deus. Porque não adianta chegar aqui, orar, ler a Bíblia aqui, às vezes tem gente que só lê a Bíblia na igreja, pode ler em casa, e pensar que Deus vai fazer. Deus pode fazer? Claro que pode, Ele é poderoso. Mas existem lutas que você precisa ter um pouco mais de ousadia. Não adianta só falar, sai em nome de Jesus. Jesus já ensinou para os discípulos, existem circunstâncias que é preciso um pouco mais. Existem demônios que só saem com jejum e oração. Jesus está falando, existem níveis que vão exigir mais de você. Então a frequência não é suficiente. Você vai precisar orar mais, se consagrar mais, ler mais, buscar mais, acreditar mais no que Ele fala com você. Você vai precisar decidir entrar na guerra ou não. E entrar na guerra, às vezes, você apanha, tá? Porque não pensa aqui que Sibekai enfrentou esse gigante e as coisas foram na primeira espadada, morreu. Não foi assim, não. Eu acho que você apanha muito na guerra. Até você fazer com que o gigante caia. Aí eu vi uma palavra, você vai subir de nível, você vai chegar mais altura, você vai, mas você vai precisar estar disposto a lutar. Aleluia. A chorar alguns dias. A
reclamar alguns dias, Deus fala, resista, suporte. Você vai precisar estar disposto para entrar na guerra e falar assim, eu vou orar até o Senhor agir. Enquanto o Senhor não agir, eu não paro de orar. Enquanto o Senhor não agir, eu não paro de jejuar. Enquanto o Senhor não agir, eu não deixo aquele monte. Eu vou orar lá até o Senhor agir. Glória a Deus. Até eu ver as coisas mudarem, até eu ver o Senhor operar, até as pessoas falarem, mudou porque Jesus estava lá, mudou porque Jesus operou. Porque outro dia você vai falar, é isso mesmo. Quando ninguém acreditava, eu estava orando. Quando ninguém acreditava, eu estava consagrando, me buscando. É esse tempo, você vai precisar desse dia para a guerra. Glória a Deus. Tem um pastor do Espírito Santo que quando eu vi essa frase dele, eu falei assim, cara, eu me permito usar. Ele falou assim, irmão, usa, à vontade. Os seus sonhos não te levarão onde os teus pés não tiverem coragem de pisar. Os teus sonhos não te levarão onde os teus pés não tiverem coragem de pisar. Não adianta ter sonho e ter medo de pisar. Não adianta querer tempo do Pai sem antes estar disposto à guerra. Davi entrou numa guerra por causa de imposto da filha do rei, e ele permaneceu nessa guerra até ele ficar velho. Ou guerra cara para Davi. Casamento cara esse que Davi ganhou. Davi novo, as pessoas falando, ele está cuidando das ovelhas, ele está velho, ainda lutando numa guerra que ele comprou lá atrás. O segredo aqui, não conta para ninguém. Tem guerras que você vai lutar até você ficar velho de Cristo, e Cristo vai permitir que você esteja nessa guerra. Ninguém guarda essa palavra. Mas existem lutas que são assim. Paulo dizendo, não me livra dessa fraqueza, não. Fica minha graça te bate. Você vai precisar estar disposto, porque você vai vencer essa guerra. E para você subir de nível, você vai precisar de uma coisa. Uma coisa. Além de todas as outras que eu te falei. Preparação. Você nunca vai subir de nível sem estar preparado para isso. O zelo da preparação é a plataforma para a excelência. O zelo da preparação é a plataforma para a excelência. Eu já disse isso em outras ministrações. Aquilo que você deseja não pode gerar mais alegria no seu coração do que o seu processo para chegar lá. Porque se você só sentir alegria quando chega, isso de fato não é o seu propósito. Você precisa ter tanta alegria pelo processo, por viver com Deus, por estar com Deus, por buscar a Deus, que o resultado final é só uma consequência da alegria do processo. Quem tem zelo pela preparação dificilmente será derrotado por um gigante. Sabe por que o gigante não conseguiu derrotar Sibecar? Porque ele enfrentou um general. Sabe por que mesmo esse Saf, sendo alguém mais forte e poderoso do que Golias, não conseguiu derrotar Sibecar? Porque Sibecar era alguém que estava preparado para lutar de uma forma diferente que outros soldados. Esse gigante possivelmente derrotou outros soldados no meio do caminho, mas em um momento ele se deparou com um general. Em um momento ele se deparou com alguém que estava pronto para a batalha. Alguém que amava aquilo ali, que tinha gosto. Eu já falei para você, que Davi era alguém sanguinário. Davi ele tinha prazer pela guerra. Davi ele tinha. Ele não construiu o templo justamente porque ele amava aquela guerra. Davi ele não espantava o leão, ele matava o leão. Davi ele não espantava o urso, ele matava o urso. Davi ele tinha prazer por isso. Um general de Davi também tinha que amar a guerra. Para estar pronto, irmãos, pensa comigo, já falei dos três nessa administração e aqui no céu. Um soldado que está disposto a pegar água numa redondeza onde está cheia de inimigo, essa pessoa gosta de guerra. Porque se fosse alguém que não gosta de guerra, dizia, pô, não é outro. Tá louco, vou enfrentar esse bando de soldado lá? O risco de morrer absurdo. Só alguém que tem prazer de fazer isso e honra a sua liderança e está disposto a entrar no lugar de outras pessoas não conseguem. Deus ele vai te colocar em níveis maiores a partir dessa noite.
A partir do momento que você se dedicar e ter prazer na preparação, alguém que está se preparando, eu não estou vendo nada acontecer, então por que você está orando tanto? Porque eu sei que o meu Deus vai fazer. Quando ele operar, eu vou estar pronto. Eu não sei por que você está buscando tanto curso, porque eu sei que a porta vai se abrir e eu vou estar pronto para conduzir a minha empresa. Eu não sei por que você ora tanto, lê tanto sobre relacionamento, porque o meu casamento vai estar estabilizado, porque quando as coisas chegarem, eu vou ter ferramentas certas para lidar com a adversidade. Alguém que tem zelo pela preparação alcançará a excelência. Aleluia. Não espere as pessoas entenderem o seu movimento para as coisas acontecerem. Quando acontecer, você já venceu. Glória a Deus. Porque você está se preparando sem ninguém saber. Está lendo, comprando livro sem ninguém saber. Está se especializando sem ninguém saber. Está orando pelo relacionamento sem ninguém saber. Está orando pela sua empresa sem ninguém saber. Não comprou nada, não abriu nenhuma conta no Instagram, não comunicou nada, marcava lá, vendo qual é a melhor forma, qual é o melhor local, qual é a melhor marca. Está se preparando. Alguém que se prepara alcançará a excelência. Deus ele vai te colocar em níveis maiores a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega essa palavra no teu coração. Deus ele vai te exaltar a partir de hoje, em nome de Jesus. Chegou o tempo de você alcançar níveis maiores. Chegou o tempo de você ser exaltado pelo nome dele. Chegou o tempo desse gigante cair por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Safo ele tinha o nome de alto. Se becar, o Senhor sustenta. Nessa luta, o alto está no chão morto. E aquele que o Senhor sustenta está de pé. Para você entender, tem algumas lutas que você vai entrar e as pessoas vão dizer: é pequeno demais para lutar. Não tem força para fazer. Deus não está com ele. E o final vai ser você de pé. E aquilo que disseram para você que era alto vai estar debaixo dos seus pés. É tempo de você colocar aquilo que para muita gente é alto debaixo dos seus pés. E você está acima disso. É tempo de você viver um tempo favorável da parte do Senhor, viver a abundância da parte do Senhor. Se você pudesse, coloque fé. Deus ele vai te exaltar e ele vai te colocar em níveis que você não conseguiria sozinho. Porque o gigante que você se dispõe a enfrentar vai ser derrotado por você. É tempo de você viver aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus ele vai agir, Deus ele vai operar. Quem confia no Senhor, quem tem o Senhor sustentando, não é derrotado. Quem confia no Senhor, tem o Senhor sustentando, não é desanimado. Quem confia no Senhor, tem o Senhor sustentando, sempre verá a boa mão dele agindo. É tempo de você alcançar o nível favorável da parte do Senhor. Se você acredita nisso, começa a orar, começa a falar com o Senhor, começa a trazer a realidade aquilo que só ele pode fazer. Começa a profetizar sobre o seu relacionamento, começa a profetizar sobre a sua empresa, começa a profetizar sobre a sua localidade. É tempo de você viver o tempo favorável da parte do Senhor. Chegou a época de Deus te exaltar e dizer: é hora de você alcançar lugares altos. É hora de você alcançar lugares altos. Deus ele não te colocou para estar por baixo. Não há gigante que se compare ao poder do nosso Deus. Não há gigante que se compare ao poder do nosso Deus. Não há gigante que se compare ao poder do nosso Deus. Eu vou falar isso até você entender. Não há gigantes que se comparem ao poder do nosso Deus. Não há gigantes que se comparem ao poder do nosso Deus. Não há gigantes que se comparem ao poder do nosso Deus. Deus ele pode fazer. Deus ele pode operar. Deus ele vai te sustentar. Confia nele. Olha para ele. Olhe para ele. Olhe para ele. Porque ele